surgiu aqui a minha dando continuidade aqui a essa mesa tão importante, né, dos animais do futuro. Eu gostaria de convidar a doutora Jennifer Cristina Iscara Velho, que vai falar conosco sobre a estrutura inicial para a educação superior em proteína alternativa. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, a indicação, o convite. E eu vou dar continuidade um pouco àquilo que a Marina trouxe para vocês. Só fazendo uma pequena correção, eu sou estudante de pós-doutorado, eu sou orientada da professora Carla Nulabeia. Estou na metade do meu doutorado, então ainda não cheguei lá, ainda não sou doutora, mas estou no caminho. A gente tem um minutinho por uma questão técnica. Então, eu vou responder uma pergunta que a Marina fez enquanto isso. A Marina questionou se vocês conheciam a origem da carne celular. Eu vou perguntar de novo, porque lá de onde eu estava, não deu para contar as mãos. Não vou contar, obviamente, mas eu vou ter uma noção melhor. Quantos daqui conhecem como é feita a carne celular? Assim, professor. Então, assim, de forma geral, para aproveitar esse minutinho aqui, vou dar uma breve explicada como é. Então, uma célula, ela é retirada a partir de uma coleta indolor, até então está sendo chamado de biópsia, de um animal vivo, que já foi selecionado, e a partir de um determinado momento, provavelmente já nem mais vai fazer parte de um sistema de produção, né? Mas nesse primeiro momento, dentro de um sistema de produção ainda, essas células vão para isolamento, consequente multiplicação, dentro de um bioreator. Sem julgamentos. Vocês conhecem cervejarias dessas artesanais? A gente vê aqueles tonéis. Os bioreatores são bastante semelhantes. E as carnes, e essas células, então, passam a se multiplicar dentro desses bioreatores, ligado? E aí, ao final do processo, elas têm um aspecto de carne moída, mas um pouco mais, como se fosse batida no liquidificador, mais liquefeito. E aí, essa carne, ela pode ser tanto processada, no sentido, assim, de ficar com um aspecto de hambúrguer, almôndega, nuggets, ou então ela é estruturada em diferentes tipos de suportes para tentar aí mimetizar os formatos que a gente já conhece, ou então talvez quiçá criar novos formatos de novos produtos. Eu espero que eu possa ter mais ou menos explicado como que é a produção. Claro, professor. Impressora 3D. A impressora 3D, a bioimpressão, ela faz parte do processo de colocar essa carne que vem liquefeita do bioreator dentro de um suporte. Eu recentemente vi um trabalho que colocava essa carne dentro de folhas desidratadas de espinafre. Então, esse espinafre, por exemplo, seria um suporte. A impressora 3D vai imprimindo, literalmente, essa carne dentro desse suporte. Então, envolve muito tecnologia e como eu fui apresentada, eu sou médica veterinária, não sou da área da biotecnologia, eu gostaria de dar uma explicação um pouquinho mais profunda, mas aproveitei esse minutinho técnico aqui, só para não deixar vocês assim, com essa dúvida muito grande. Mas a principal razão do porquê eu estou aqui com vocês hoje é para apresentar uma sugestão de um currículo, uma estrutura inicial para a educação superior em proteínas alternativas. Vou passar por aqui mesmo. Eu acho que não funciona. Aqui. Então, o objetivo da minha tese de doutorado é contribuir para uma estrutura inicial de educação superior em proteínas alternativas.
Então, só lembrando, né, que o Brasil é o terceiro maior produtor de carne do mundo, de acordo com a FAO. E 25% de toda a carne bovina exportada do mundo é brasileira. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, naquele gráfico ali, a gente consegue ver em vermelho um histórico e uma projeção da exportação de carne bovina do país, em vermelho, né? A gente consegue ver do Brasil. Pode deixar que eu passo. Mas e se esse cenário mudar? Né? O Brasil está, então, dentro desse cenário da agricultura que eu mostrei para vocês. E se mudar esse cenário? O que vai acontecer com esses produtores, com esses profissionais que já atuam nesse cenário de produção de carne convencional? Como a Marina apresentava agora para nós, é muito importante que haja engajamento de todos esses atores. Né? Porque qual que é o nosso maior interesse aqui hoje, reunidos aqui nesse fórum, nesse seminário? Diminuir o número de animais na produção? Acabar esse número. Mas para que isso seja possível, a gente precisa viabilizar algumas coisas. Né? Então, fato é que o cenário já está mudando. Então, nós temos aqui, como eu explicava para vocês, uma fazenda de carne celular, bioreatores. Esse aqui é o primeiro hambúrguer de carne celular do mundo, feito pelo Dr. Mark Post. O que determina o quanto essa mudança vai ser favorável ou desfavorável para esses profissionais é o nível de engajamento nessa nova cadeia. Então, se houver um alto nível de engajamento, as oportunidades serão aumento de demanda de produtos agrícolas, novas oportunidades de emprego no campo, novas oportunidades de emprego na indústria, qualificação de força de trabalho, aumento salarial devido à participação em atividades com maior valor agregado, melhorias nas condições de trabalho, produtos potencialmente mais saudáveis, diminuição do número de animais envolvidos na produção. Por isso, nós estamos conversando sobre isso aqui hoje. E os desafios em situações de alto nível de engajamento do Brasil seriam redução da demanda por carne de produtos convencionais, considerando aí um cenário agora socioeconômico, redução de postos de trabalho, principalmente em pecuária e abate, baixa qualificação de recursos humanos e dificuldades na aceitação de carne alternativa pelos consumidores. Esses resultados são de um trabalho do professor Rodrigo Moraes da Silva. Ele concluiu recentemente o pós-doutorado dele lá no LABEA e acredito que esses resultados eles deixam mais palpável entender o cenário a partir daqui. Se houver um baixo nível de engajamento dos profissionais no Brasil, as oportunidades serão em número menores. Então, o acesso à carne alternativa principalmente vai chegar via importação. O acesso ao alimento mais saudável vai ser parcial. A diminuição do número de animais envolvidos na produção de alimentos continua sendo uma realidade. Porém, a redução de demanda externa por carne convencional passa a ser um desafio, a redução de oportunidade de emprego, principalmente em pecuária e abate, não aproveitamento de oportunidades de trabalho que poderiam ser geradas nas áreas rural e indústria de carnes alternativas, preços mais altos para as carnes alternativas e baixa disponibilidade de alimentos alternativos à produção brasileira, à população brasileira. Considerando que atualmente, dos profissionais que atuam nessa cadeia de produção de carne convencional, profissionais que possuem ensino superior completo hoje são 4% trabalhando com bovinos, 3% em suínos, 4% com aves e 11% em abate. De acordo com os resultados também do professor Rodrigo, mais seus colaboradores, a gente percebe que vários são os profissionais que provavelmente vão atuar nessa cadeia, já estão atuando nessa cadeia de carnes alternativas, ou então de proteínas alternativas, por assim dizer, porque, como já disse a professora Carmen, não é só carne. E como a Marina falava agora há pouco,
o médico veterinário e o zootecnista são profissionais que estão incluídos, sim, nessa cadeia, nessa nova cadeia. Eles estão preparados, vocês acham? Eu sou veterinária e eu, mais ou menos, consegui explicar para vocês como é feita a produção, como é a produção de carne celular. Bom, dentro desse mesmo trabalho do professor Rodrigo, eles conseguiram apontar os principais núcleos de conhecimento e de expertise, por assim dizer, de nível de especialidade. Então, entre as disciplinas mesmo, dentro de uma especialização, foram reconhecidos biologia celular, biologia molecular, bioquímica, genética, segurança do alimento, qualidade, riscos e controle do alimento. E essas são áreas do conhecimento necessárias em vários níveis dessa cadeia, desde agora da sua chegada até considerando assim já um mercado implementado, que ainda não é um fato. Bom, se a gente for analisar o documento da Organização Mundial de Saúde Animal, que traz uma diretriz de todos os currículos de medicina veterinária, a gente vê que algumas das disciplinas, como bioquímica, genética, bem-estar animal, microbiologia, produção animal, saúde pública, higiene do alimento, já estão lá. Lembra que eu acabei de contar para vocês que essas são áreas do conhecimento que são necessárias para trabalhar, para a atuação de um profissional na cadeia de carne alternativa? Já faz parte do nosso currículo como médico veterinário, esse tipo de disciplinas. Então, de acordo com um artigo publicado pela Marina, à medida que as proteínas alternativas alcançam o mercado nacional nos próximos anos, sua atuação pode se concentrar em atividades como genética, nutrição, saúde, desenvolvimento celular, processamento, embalagem, marketing, controle e inspeção de carne celular. Lembrando que hoje no país, o único profissional que faz inspeção é o médico veterinário. Então, lembrando que o documento que organiza, que normatiza a nossa profissão no país, então são as diretrizes curriculares nacionais do MEC, Ministério da Educação. Um dos artigos diz que o médico veterinário ele tem que estar apto a desenvolver ações e resultados em produção animal, produção de alimentos, sanidade animal, saúde pública e saúde ambiental. Como que eu entendo esse artigo? Ele tem que estar apto também agora para essa cadeia, porque ela se refere a tudo que esse artigo traz. Então, de acordo com Pauline, que é uma aluna de graduação hoje na medicina veterinária aqui na Universidade Federal do Paraná, está desenvolvendo sua iniciação científica com estudos de matriz curricular de diferentes cursos de graduação, não só da medicina veterinária, mas hoje, por uma questão de tempo, a gente está abordando principalmente a medicina veterinária. Algumas das disciplinas que podem ser adaptadas para garantir um preparo do profissional médico veterinário para essa nova cadeia são nutrição celular, genética, seleção celular, inspeção da carne celular, produção celular, tecnologia de produtos de origem celular, zootecnia celular, como uma disciplina à parte, com tópicos que se referem a bioreatores, fermentação, cultivo celular, por exemplo. Como o professor Vicente falava durante a apresentação dele, da transversalidade do direito animal no curso de direito, a nossa proposta que é justamente tentar trazer transversal, não só transversal, mas também transversalmente, dentro já das matrizes curriculares, o ensino da zootecnia celular. Então, a Universidade Federal do Paraná já teve 3 disciplinas de pós-graduação aqui do programa de Ciências Veterinárias, de introdução à zootecnia celular. E a adesão tem sido alta, à medida que as proteínas chegam no mercado nacional, o interesse dos alunos de graduação, de pós-graduação, de atores do mercado da carne já convencional ou da carne convencional ou já das carnes alternativas, já tem buscado conhecimento. E a gente consegue perceber isso no engajamento dessas pessoas, então, nessa disciplina. Então, à medida que as proteínas chegam no mercado, todas aquelas disciplinas... Opa, desculpe.
sugeridas, então, pela Marina, naquele artigo que ela falava lá do engajamento dos médicos veterinários ou tecnistas, já passam a ser uma realidade, ainda que de forma introdutória, mas dentro de um ensino direcionado. Então, para concluir, para países com forte produção de carne convencional, algumas adaptações no ensino e alguns currículos podem ser estratégias para diminuir o risco de novas desigualdades que podem surgir na nova cadeia de proteínas alternativas. Uma vez que um aluno de graduação conhece o assunto dentro da sua formação, a resistência pode ter um resultado diferente daqueles resultados encontrados pela Marina. Eu não posso sugerir qual seria o nível de resistência, se seria maior, menor ou igual. Mas a gente só vai conseguir mensurar se esse nível de resistência vai mudar ou não a partir do momento que a gente souber que as pessoas tiveram acesso técnico, mesmo que introdutório, ao assunto. Então, não se trata de ou carne convencional ou carne alternativa nesse momento. Nesse momento, a gente precisa conversar com os nossos colegas assim. É mais uma área que precisa de pessoal. Por que não conhecermos? Por que não aprendermos? Porque nós, quando entramos na graduação, a gente aprende sobre milhões de coisas na medicina veterinária. A gente aprende a fazer um exame físico de um coelho, a gente aprende a fazer uma inseminação no cavalo, a gente aprende a... Enfim, é muito grande o leque de atuação de um médico veterinário. Por que não aprender também algumas coisas relativas a esse mercado que é promissor, que já está chegando, e que é, sim, também do médico veterinário, né? Não é só, mas é também. Eu gostaria de agradecer, então, essa é a Georgia Paulini, então ela é aluna da graduação de Medicina Veterinária, está fazendo a licencia dela com essa avaliação das matrizes curriculares. Esse é o professor Rodrigo Moraes da Silva, ele terminou o pós-doutorado dele, então, analisando os impactos sociais dessa nova cadeia, em alguns relatórios saindo. Recentemente foi publicado um artigo lindo numa revista que é da Nature, ela é da Nature, né? E a professora Carla, né, imensamente, todos nós aqui somos muito gratos, eu sou muito grata também. Gostaria de deixar um último comentário. Eu não sei se vocês observaram que tem uns posters aqui no auditório. Se vocês puderem, por gentileza, responder o questionário do segundo capítulo da minha tese, é para conhecer a opinião de todos a respeito do assunto carne celular, proteínas alternativas, certo? Obrigada, então, gente. Foi um prazer. Fico à disposição. Obrigada, Fênix, pela sua apresentação. Só queria fazer um comentário. A medicina veterinária aceitou tantas mudanças, né, nos últimos 30, 40 anos, na especialização de tantos profissionais, né, porque a gente não tem essa nova possibilidade. Isso é muito importante. A gente agradece muito a sua apresentação. Daqui a pouco a gente vai te chamar, te convidar para estar com a gente de novo. Dando prosseguimento, eu vou chamar a nossa última profissional que vai estar conosco aqui essa noite, que é a Maria Cecília Pinto Marques, que vai falar sobre o cenário atual e futuro da cadeia de carne celular. Ela é uma profissional com mais de 18 anos de experiência nas áreas de controlador e marketing, envolvendo desenvolvimento de novos produtos e negócios, atuando em empresas nacionais de grande porte no segmento da prestação de serviços. Ela destaca-se por possuir um background com avaliações financeiras de forma a viabilizar o projeto e maximizar o retorno. Seja muito bem-vinda, Maria Cecília.
Oi, boa noite. Acho que muita gente aqui ainda não me conhece, por isso que essa apresentação que a Vânia ia apresentar, obrigada. Então, eu sou fora da área de veterinária, sou engenheira, e vim trabalhar, vim fazer o doutorado junto com a professora Carla, com o tema de transição para sistemas alternativos à produção de carne, justamente por ser uma área pós, né? Da mesma forma que você falou aqui na parte jurídica, ser uma área transversal, direito animal. A carne celular também é uma área prós envolvendo várias áreas, né? A parte veterinária, de zootecnia, a parte de engenharia de alimentos, a parte de administração também. Então, é uma área bastante divergente, que abrange áreas de tudo quanto, né? Dá para abraçar, todo mundo consegue ser abraçado por essa área, cada um tem a sua parte, tem seu papel dentro dessa nova convivência. Eu vou começar apresentando esse gráfico, que é uma projeção das proteínas alternativas do mercado na verdade, de proteínas de forma geral, até 2040. É uma projeção, tem outros autores que fazem também projeções do setor de proteínas, mas esse eu acho que é um dos gráficos mais conhecidos do Gerhard, em que ele fala que em 2040 a gente vai ter 60% de proteínas alternativas, né, 35% de carne celular e 25% de outros tipos de carne, e 40% de carne convencional. E às vezes me questionam, esse percentual vai acontecer? Isso vai ser, a gente vai ver esse crescimento todo? E existem inúmeras variáveis que vão influenciar nesses números que a gente estava vendo aqui nesse gráfico. Hoje eu não consigo responder se esses percentuais vão acontecer de fato, porque, né, a gente está falando aí 20 anos à frente. Mas tem tantas variáveis, tantas premissas que vão influenciar o crescimento desse setor. Então, o que eu posso dizer é que esse setor tem a gente está vendo, né, um potencial incrível de crescimento, mas se vai ser 40% de carne convencional, se vai ser 50%, se vai ser 30%, isso só em 2040 a gente vai conseguir afirmar com precisão. Mas tem alguns fatores que influenciam bastante o desenvolvimento desse setor. E eu vou abordar 3 desses fatores, que é a parte de mercado, a parte de investimento, e tem também, vou abordar também, algumas ações que podem ser feitas de forma a acelerar essa transição. Então, aqui, falando um pouquinho do mercado, em várias pesquisas se mostra que um dos fatores mais importantes que os consumidores colocam na hora de consumir ou não consumir a proteína alternativa é a questão de custo. E aí, considerando sabores e texturas parecidas com a carne convencional, esse gráfico ele mostra, esse é um gráfico do BCG, uma das maiores consultorias mundiais, né, bem conhecido, Boston Consulting Group. Ele mostra nesse estudo que, em relação à carne convencional, a gente vai ter uma paridade de custo em 2023. Em relação à carne de micro-organismos, essa paridade de custo vai acontecer em 2025. Em relação à carne celular, isso vai acontecer em 2032. Outro ponto que também influencia bastante no tamanho, né, na intenção de consumo das pessoas, são esses 3 pontos que eu listei ali à esquerda, que são as mudanças climáticas. Muitas pessoas hoje falam do consumo de proteínas alternativas para reduzir o seu impacto ambiental. Então, estaria aí sendo um dos principais fatores. Questionamentos éticos também, as pessoas se questionando em relação à forma como os animais, principalmente os animais de produção, são tratados. Aqui a gente tem uma série de pessoas do direito animal, acho que tem mais conhecimento até do que eu em relação a esses questionamentos éticos e tal.
E também em relação ao crescimento da população. Hoje a gente tem uma população de 7,8 bilhões de pessoas mundiais, tem uma estimativa de que em 2050 vão ser 10 bilhões de pessoas, e para atender essas 10 milhões de pessoas vai ser necessário 70% a mais de produção de proteína. Então, se hoje que a gente está, né, com todas essas questões, né, climáticas, todas essas discussões, tendo que reduzir o aumento da temperatura, né, a gente já está aí, tem o Acordo de Paris, que fala num aumento máximo em 2%, 2 graus de aumento de temperatura. Se hoje a gente já está com todas essas questões, com 70% a mais de produção de carne convencional, como que isso se daria? Então, a carne, né, a carne alternativa, as proteínas alternativas, elas surgem como uma alternativa, né? Justamente como uma alternativa a essas questões todas que a gente está vivendo hoje. E aí a gente tem estudos aqui no Brasil em relação a essa intenção de consumo, e vários estudos, né? E a intenção de consumo, ela varia de 59,3 ali no estudo Fernandes a 80,9 a 80,9 em relação à carne celular ali no estudo do de Oliveira. Em relação à carne vegetal, essa intenção de consumo, ela chega a ser de 90%. Então, a gente tem demanda e tem mercado para isso. Não sei, vou tentar passar. Aí, falando aqui um pouquinho do outro ponto que eu levantei, que é a questão de investimento, né? Esse também é uma informação tirada do relatório do BCG, em que ele faz um levantamento dos investimentos de 2014 até 2021 em proteínas alternativas. E aí a gente vê ali, de 2019 a 2021, um boom, né, um crescimento vertiginoso desse investimento, sendo 124% ao ano de 2019 a 2021, chegando a 5 bilhões de dólares em 2021. Então, a gente vê, de fato, as pessoas percebendo e conhecendo e tendo cada vez mais investimento para o setor. Essa informação relacionada também com o investimento, ela é bastante interessante, porque ela mostra o impacto no capital empregado. Então, para cada trilhão de dólares investido, quanto que cada um desses setores traz de economia de CO2 em gigaton. E aí você tem a carne vegetal sendo ali 3 vezes mais do que o segundo setor, tendo uma economia de 4,4 gigatons de CO2 por cada trilhão investido. E aí tem todos os outros setores, você vê realmente uma diferença muito grande da carne vegetal em relação aos outros setores. E aí, como usar esse dinheiro, né, de forma a acelerar essa mudança? Aí a gente tem aqui, não dá para ver aqui, mas esse é um desenho, uma figura que a gente está apresentando no paper, eu, a Jennifer, a Gabi e a professora Carla, em que ele é baseado numa figura de herreiro, que são ações para acelerar a transição para sistemas de alimentação sustentáveis e seu nível de desenvolvimento no Brasil. Ele tem bastante informação, então eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Então, a gente dividiu, né, em três pontos principais, que é o diálogo social, que é a parte azul, mudanças nas políticas e regulamentações, que é a parte laranja, e a parte das iniciativas de mercado. E aí, o que eu acho bem interessante dessa figura é porque as cores mais escuras são as ações que estariam mais desenvolvidas no Brasil. Então, a gente bate o olho nessa figura e consegue já ter um status de desenvolvimento da proteína alternativa no Brasil. E aí a gente vê que tem algumas ações que já estão mais avançadas, né, ali 1, 2 e 9, e tem várias outras que ainda estão precisando ser desenvolvidas. Então, a gente, né,
pode concluir que o trabalho já começou, mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita para a gente conseguir atingir lá o nível, né, o desenvolvimento do setor que a gente espera e quer. O primeiro. Aí, então, ali falando um pouquinho das primeiras duas ações, que é a parte de pesquisa e ensino, então ali em azulzinha, só estou... Então, aí só para dar destaque da parte do diálogo, das ações que envolvem o diálogo social, que são a maioria das ações, né? Pode passar mais. E aí, dando, né, para melhorar a visualização para vocês, a parte de pesquisa e ensino, né, em relação à graduação, a gente está já um pouquinho mais envolvido. E aí até a Jennifer abordou. A gente tem aqui alguns cursos já de zootecnia celular na Universidade do Brasil, e tem esse, né, em 2020, junto com a GFI, foi o primeiro curso de carne celular aqui na UFR. Pode voltar. O trabalho da Jennifer é justamente em trazer ter a zootecnia celular, a disciplina de zootecnia celular dentro da veterinária e da zootecnia. O segundo é parte de diálogo, e que aí eu trago o desenvolvimento do Plano Nacional de Proteínas Alternativas, que já está sendo desenvolvido, né? A gente já teve algumas reuniões, vários atores de diversos setores diferentes, por isso está também aí dentro da parte de diálogo. E aí eu trouxe essa frase do diretor de inovação do Ministério da Agricultura, falando que a intenção é estimular o desenvolvimento não só de ativos, mas também de mercado e tecnologia. Por isso, é preciso olhar tudo isso como oportunidade. E aí volta dentro do que a Jennifer falou, dentro do que a Marina falou. Assim, esse mercado ele traz desafios e oportunidades. Se a gente ficar sem fazer nada, a gente vai ter um desafio apenas. A gente precisa aproveitar essas oportunidades também. E aí com o ensino, com o envolvimento de todos os atores. Pode... Tem os outros itens também que são menos importantes. Tem o 5 ali, eu vou abordar, porque é justamente meu trabalho, para não deixar ninguém para trás, incluindo os produtores e trabalhadores da parte de carne convencional. Eu vou falar em mais detalhe mais à frente. A segunda... A parte de inclusão, de mudanças em políticas e regulamentações. Aí essa ação 9 também está como desenvolvida. Pode passar mais um. Esses são os itens envolvendo. A gente tem aí todas essas ações relacionadas a políticas e regulamentações e incentivos de mercado. Dentro da política e regulamentação, tem ali os objetivos das empresas privadas. E aí eu trago essas duas matérias, essa da BRF, que fez no ano passado um aporte de 2,5 milhões na Alefar, que é uma das principais startups de carne celular, e eu trouxe também essa declaração do vice-presidente de novos negócios, Marcelo Sacco, da BRF, que ele coloca que a visão 2030 da companhia está alinhada em seguir construindo alimentação saudável e sustentável. Dentro desse pilar de novas proteínas, assim como a carne vegetal, a tecnologia da carne cultivada é um dos caminhos. Então, tanto a BRF como a JBS, pode passar mais um, estão já envolvidas nesse setor. A JBS ela vai investir até $100 milhões nesse segmento, na carne e nas proteínas alternativas. Ela está implementando um centro de desenvolvimento aqui no Brasil,
em 2022, esse ano, e ela fez essa declaração que o plano anunciado é produzir carne celular em larga escala, em escala comercial em meados de 2024. Eu achei essa uma das declarações, do que eu vi até agora, uma das declarações mais ousadas, porque, né, ainda tem muito a se desenvolver, mas a gente não duvida de uma empresa como a JBS, né? Então, está dentro aí dos planos dela. E aí, a gente, né, aquela figura, ela traz uma visão mais geral, que é a visão da proteína alternativa aqui no Brasil. E agora eu vou entrar um pouquinho dentro de um dos atores, né, dessa cadeia, que são os produtores, que é justamente o meu trabalho. E aí, eu só queria destacar, a Marina falou um pouquinho disso, que os produtores, dentro da cadeia de proteína alternativa, eles são um dos atores mais distantes. Se você pensar nas grandes produtoras de proteína, toda a parte de marketing, merchandising, pouco ela tem que mudar, né? É só realmente seguir com o que ela já faz. Se você for pensar a parte de logística também é trazer do campo para a empresa, então não tem tanta alteração. Mas a parte dos produtores, se você pensar, é um processo completamente do que eles fazem hoje. Então, é de fato um dos atores da cadeia convencional que é mais distante. Só que o que a gente está querendo, e aí meu trabalho está sendo justamente nesse ponto, é mostrar para eles que tem oportunidades, que essas oportunidades podem ser aproveitadas, e a gente está começando agora as entrevistas, e né, assim, tem especificidades bem de cada uma das propriedades, de cada uma das entrevistas, mas tem 2 pontos que são bastante recorrentes, que é a questão de ter garantia de mercado para a produção, de ter para quem vender, né, e precisar ser viável financeiramente. Então, esse foi um dos pontos em relação ao mercado. E o outro ponto que ele sempre que foi trazido em todas as entrevistas, todas as conversas, é a questão do conhecimento, que é a necessidade de ter políticas de extensão, que maior integração entre o conhecimento e as novas tecnologias. Então, quanto mais isso estiver justo, estiver alinhado, mais a gente vai conseguir reduzir, né, o risco dos produtores, então, e mais dispostos a participar. E aí também foi também citado ter uma cartilha do mapa com as novas proteínas. E aí eu só queria destacar que a gente começou as entrevistas falando em transição. Só que transição é sair de uma coisa e ir para outra, quando, na verdade, hoje os produtores eles estão muito bem, estão tendo demanda, estão tendo preço. Então, a gente não está mais falando em transição, a gente está falando em diversificação, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, e à medida que for tendo, né, assim, for sendo desenvolvido, for vendo os benefícios, aí sim vai poder, né, de repente, ser uma coisa ou outra, mas isso, sei lá, num longuíssimo prazo. Por enquanto, são as 2 coisas juntas, aí nos 2040 que a gente falou inicialmente, eu acredito que ainda vão ser as 2 coisas juntas até que isso seja melhor definido. E aí, eu queria finalizar com um estudo do Rodrigo, que a Jennifer também já abordou, que esse novo setor ele traz oportunidades e desafios. Então, existem oportunidades com alto engajamento e desafios com alto engajamento. E também a mesma coisa com baixo engajamento. Só que a gente percebe muito mais oportunidades quando se tem um alto engajamento, enquanto que os desafios eles vão acontecer de qualquer forma, uma vez que mundialmente a demanda vai estar mudando, as pessoas vão estar mudando seus hábitos, então as oportunidades vão ser dentro do aumento de demanda por fazendas com produção à base de plantas, né, de novas proteínas, novas oportunidades de trabalho no campo e na nova indústria, qualificação da força de trabalho, melhorias nas condições de trabalho e redução do número de animais envolvidos na produção animal.
E aí eu fecho, né, a minha apresentação perguntando, né, assim, questionando o que a gente vai querer. Vamos aproveitar essas oportunidades, já que a gente vai ter os desafios de qualquer forma, então vamos engajar, vamos participar dessa nova cadeia de forma a aproveitar todas as oportunidades que elas possam trazer. Então, basicamente, era isso, e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Maria Cecília. Daqui a pouquinho eu também vou te chamar para a mesa. Eu vou te chamar para a mesa de discussão. Muito bom. Obrigada. Gente, a gente teve a alegria de poder ter a gravação, infelizmente não presencial, da nossa primeira palestrante, que era dessa mesa, né? Amanda Leitois, é isso? Leitois. Ela vai falar conosco por uma palestra gravada, infelizmente ela não pôde estar, mas o importante é que a gente vai ter a presença desse conteúdo, que eu acho que vai enriquecer muito para a discussão que virá logo a seguir, e ela vai falar para nós da célula A Carne. É só mais um minutinho para vocês, para eu poder apresentá-la para vocês. Bom, a Amanda Leitoaz, ela é graduada em Biologia, mestre em Farmacologia e doutora em Biologia Celular e Molecular, tem experiência em Biologia Celular e Molecular de células-tronco e no desenvolvimento de técnicas usando a engenharia de tecidos. Atualmente, ela é especialista em Ciência e Tecnologia no The Good Food Institute, atuando para o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas, em especial de carnes cultivadas no Brasil. Bom, gente, já é uma alegria que a gente pode ter duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não vamos reclamar, está tudo ótimo. Se a gente pensar que há um ano atrás a gente não estava podendo ter essa oportunidade, né? Vamos dar graças a Deus com o que a gente consegue fazer. Só mais um minuto, pessoal.
pessoas não resistem a mudanças, elas resistem a serem mudadas. Então, o GFI trabalha para a geração de tecnologias de menor impacto ambiental, que sejam seguras, que não explorem os animais e que possam impactar positivamente na saúde e na segurança alimentar das pessoas. E para a gente, as proteínas alternativas são as melhores opções para a gente ter sucesso na superação desse desafio de alimentar o mundo de forma eficiente, sustentável e segura. A gente pode criar ovos, laticínios, carne, utilizando plantas, fermentação e o cultivo de células. A partir daqui, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre a carne cultivada. Bom, o que é carne cultivada? A carne cultivada é carne animal produzida a partir do cultivo de células animais. Então, esse não é um tipo de produto plant-based, né? Não é um produto vegetal, não é um produto feito de planta. É uma carne feita de células a partir do cultivo de células animais. A gente faz carne cultivada utilizando células de animais doadores e ela é composta pelos mesmos tipos celulares que fazem parte do tecido muscular animal, que é, né, a carne convencional, e por causa disso ela pode reproduzir o perfil sensorial e nutricional da carne convencional que a gente já está acostumado a consumir. É possível que vocês que estão assistindo essa palestra hoje não estejam familiarizados ou não conheçam o que significa cultivo celular. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todos os seres vivos, e isso inclui os animais como o gado, frango, peixe, eles são formados por células. Isso significa que a gente pode retirar uma amostra de células desses animais e manter essas células vivas, saudáveis e proliferando fora do corpo do animal de origem. E o conjunto de técnicas que permite que a gente faça isso é o que a gente chama de cultivo celular. Então, enquanto no sistema de produção convencional, em que a gente cria os animais até que eles cresçam ao ponto de serem abatidos para a gente retirar a carne, utilizando as técnicas de cultivo celular, a gente mantém as células em cultura até que elas formem os principais componentes da carne, que são majoritariamente músculo, né, tecido muscular, e gordura, tecido gorduroso. Aqui nesse slide eu tenho para mostrar para vocês a descrição de como é que funciona um processo de produção de carne cultivada. Então, o processo ele começa lá com a coleta das células de maneira semelhante a uma biópsia, né, uma amostragem do tecido do animal. Para fazer essa coleta, o animal não precisa estar abatido, então a gente pode fazer coleta de animais vivos, uma pequena porção de células, e depois que essas células são adquiridas, elas são transferidas para bioreatores, que são equipamentos, né, muito parecidos com fermentadores, por exemplo, que a gente vê nas indústrias de cerveja. E colocando essas células dentro dos bioreatores, a gente estimula que essas células cresçam em grandes quantidades. Depois disso, essas células são diferenciadas, ou seja, elas se transformam nos tipos celulares que a gente tem na carne, como, por exemplo, músculo e gordura. Na etapa final do processo de produção, essas células já diferenciadas, elas são combinadas com estruturas tridimensionais que a gente chama de suportes ou scaffolds. Essa combinação de células e scaffolds é que vai dar a composição, a estrutura e a textura dos cortes tradicionais de carne que a gente já está acostumado a consumir. As empresas que trabalham produzindo carne cultivada, elas têm feito esse processo completo num período médio aí de mais ou menos 40 dias. Eu vou agora aprofundar um pouquinho para vocês, usando esse processo como referência, quais são os insumos utilizados para produzir carne cultivada. Bom, o primeiro insumo são, obviamente, as células. As células são os principais componentes da carne cultivada. E os melhores tipos para a gente começar, né, o processo de produção de carne cultivada são, em geral, o que a gente conhece como células-tronco. As células-tronco, elas têm a capacidade natural de se multiplicar, produzindo muitas cópias delas mesmas, e também tem a capacidade de se diferenciar, gerando os tipos celulares que a gente precisa ali para aquele tecido. Então, o que a gente faz nesse caso utilizar, né, capacidade que essas células já têm para... Só um minutinho. Utilizar a capacidade que essas células já têm para gerar, então, o produto carne cultivada.
O segundo insumo, o segundo elemento utilizado para a produção de carne cultivada são os meios de cultivo. Então, assim como a gente precisa alimentar, a gente precisa nutrir os animais para que eles cresçam, para que a gente obtenha carne, da mesma forma a gente precisa alimentar, a gente precisa nutrir as células desses animais. De que forma a gente faz isso? Bom, a gente coloca as células em meios de cultivo apropriados. Os meios de cultivo são geralmente líquidos que têm uma mistura complexa de componentes que são feitos sob medida para determinado tipo celular. Os meios de cultivo, eles não são insumos que vão estar lá presentes no produto final, né? Mas assim como no sistema convencional, a alimentação dos animais, ela contribui, influencia na qualidade da carne, também no caso dos meios de cultivo, a forma com que a gente alimenta as células, ela também contribui para a eficiência do processo como um todo e para a qualidade do produto final. E o último insumo que eu vou comentar são os scaffolds ou suportes. Então, os scaffolds são estruturas tridimensionais, como, por exemplo, essa representação, né, do slide, e elas servem para permitir a adesão e o crescimento das células. No caso da carne cultivada, eles também contribuem para a gente dar estruturação e textura para o produto final. Atualmente, a gente tem muitas empresas que estão focadas em desenvolver scaffolds, utilizando, por exemplo, proteínas isoladas de plantas. Então, proteína isolada de ervilha, de soja, de grão de bico, do coco, entre outros tipos de produtos vegetais. E essa combinação, ela está gerando o que a gente conhece como produtos híbridos, né? Que são produtos que têm uma parte de proteína animal, uma parte de produto vegetal. Todos esses elementos, esses 3 elementos, eles são combinados no bioprocesso. O que a gente faz lá com aquele processo dividido em 4 etapas que eu mostrei no início, é justamente tentar procurar reproduzir o máximo possível o ambiente de crescimento muscular fisiológico dos animais. Mas, nesse caso, a gente está usando, né, uma fábrica e fazendo isso numa escala industrial. Então, muito embora as pessoas associem a produção de carne cultivada como algo feito num laboratório, que gera um estranhamento, né, no primeiro momento nas pessoas, a realidade é que o ambiente de produção de carne cultivada, ele é como esse da imagem aqui da direita, da empresa chamada Upside Foods, que é muito parecido com vários tipos de instalações que a gente tem para a produção de alimentos do mundo, né? Então, várias instalações para produzir alimentos também são muito parecidas com essa instalação para a produção de carne cultivada. Bom, uma coisa que é interessante da gente destacar é que essa maneira de produzir alimentos a partir do cultivo de células não é uma maneira necessariamente nova e também não é exclusiva para carne. Então, já existem uma série de produtos de origem animal que vêm sendo desenvolvidos, a maior parte deles ainda em escala de bancada, mas que não se restringe somente à carne. Então, a gente pode produzir a partir do cultivo celular qualquer produto de origem animal. Então, a gente pode produzir, por exemplo, leite, gelatina, couro, né, pele, além de produtos vegetais também, como chocolate, café. Então, todos os seres vivos são formados por células. Se a gente aplicar o cultivo celular nessas células desses seres vivos, a gente tem o potencial de conseguir gerar produtos de agricultura celular. Então, basicamente, a agricultura celular, ela se refere a gerar produtos agropecuários por meio do cultivo de células. E é muito provável que no futuro a gente tenha, né, vários produtos produzidos por agricultura celular sendo produzidos e comercializados. Bom, caso vocês queiram aprofundar um pouquinho os conhecimentos sobre a tecnologia da carne cultivada e também sobre as outras proteínas alternativas, o GFI, ele, como eu mencionei no início da palestra, ele gera conhecimento técnico-científico de acesso aberto. Então, se vocês acessarem a página do GFI, vocês podem encontrar vários recursos, como, por exemplo, o White Paper de carne cultivada no Brasil. Então, esse documento, ele traz uma visão geral sobre a tecnologia, sobre os aspectos regulatórios, também sobre os aspectos de negócios relacionados à carne cultivada no Brasil. A gente tem um glossário de termos de carne cultivada. Então, muitos termos que a gente usa quando se refere à tecnologia de carne cultivada, eles são utilizados em inglês, né? Então, tem a ver com o desenvolvimento,
Mas a gente fez esse trabalho de traduzir esses termos para ampliar o entendimento das pessoas sobre a tecnologia, sobre os elementos da tecnologia, e a gente também gerou um estudo regulatório junto ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, que traz um panorama sobre a carne cultivada e uma proposta, né, de regulação aqui para o Brasil. Além disso, a gente também faz muitas atividades para formar pessoas, para formar estudantes, pesquisadores. A gente também fornece palestras, né, como essa que eu estou fazendo aqui hoje para vocês. A gente oferece palestras, oferece disciplinas. A gente trabalha em conjunto com universidades e institutos de pesquisa para gerar disciplinas específicas. Além disso, a gente colabora também gerando cursos exclusivos do GFI, como é o caso desse curso online que está em desenvolvimento, que vai ser um curso gratuito e em breve vai estar disponível para todo mundo que estiver interessado em entender sobre proteínas alternativas, e lá tem aulas específicas sobre carne cultivada e sobre todos os elementos da produção, né, todos os insumos de produção de carne cultivada. Além da geração do conhecimento científico e formação, a gente também apoia a pesquisa científica aqui no Brasil. Então, o GFI faz a captação de recursos e distribui esses recursos através de editais de pesquisa. Então, caso você seja um pesquisador interessado em gerar conhecimento para carne cultivada ou para qualquer outro tipo de proteína alternativa, fique de olho no nosso site, no site do GFI, porque a gente tem programas de financiamento de pesquisa anuais. Aqui a gente tem alguns exemplos dos mecanismos de pesquisa, mecanismos, né, de edital de pesquisa que a gente tem aqui no GFI, e até agora só para o Brasil, né, esses editais são abertos globalmente, mas aqui no Brasil a gente já direcionou mais de 8 milhões de reais para a pesquisa científica em proteínas alternativas. Aqui eu tenho um slide mostrando para vocês que vocês podem acompanhar o GFI por todas as nossas mídias sociais, então Instagram, LinkedIn, YouTube. E chegando aqui no final da palestra, eu gostaria de deixar uma mensagem final para todo mundo, dizendo que, embora a produção de carne cultivada em escala industrial, ela seja um desafio, ainda é desafiador para esse desenvolvimento, os passos iniciais para a gente fazer isso, eles já foram dados. Então, já existem empresas operando com plantas de produção com bioreator de 1.200 a 5.000 litros. Aparentemente, a Good Meat, que é uma empresa que já foi a primeira empresa que tem um produto que está sendo comercializado, foi aprovado e está sendo comercializado, já está trabalhando com bioreatores em escala de 10.000 a 15.000 litros. Aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado no desenvolvimento desses produtos, principalmente pensando na posição de destaque que o Brasil tem na produção de proteína animal convencional. Mas a gente tem que se lembrar que o Brasil tem muitas vantagens para esse mercado. O Brasil tem conhecimento e experiência com o agronegócio, a gente tem conhecimento técnico-científico robusto nas ciências animais e vegetais. Isso pode contribuir muito para a gente gerar essa tecnologia, e a gente também tem profissionais de alto nível, que são profissionais capacitados, pesquisadores, cientistas, que têm capacidade de desenvolver essas tecnologias aqui no nosso país. Eu acredito que a gente pode gerar essas tecnologias no Brasil, combinando os esforços entre as várias pessoas interessadas em ter ações propositivas para que a gente possa encontrar formas de produzir alimentos que sejam mais seguras, que sejam eficientes, sustentáveis e também respeitem os animais. Quem sabe, numa próxima oportunidade, eu posso estar aqui apresentando para vocês uma palestra utilizando como imagens, né, como uma ilustração, produtos que tenham sido feitos aqui no Brasil, então, produtos brasileiros. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bom, acho que foi super interessante, né? E embora a gente teve uma inversão, né, da pauta que estava programada, mas acho que para quem tinha dúvidas, muitas delas foram sanadas. Então, agora, sem demora, eu queria convidar todos os participantes dessa mesa, mais o professor Vicente Ataíde, que tomasse lugar na mesa para que a gente pudesse fazer uma roda de perguntas pelos próximos 30 minutos. Vamos lá, professora Carla, Maria Cecília, Marina, Jennifer,
Professor Vicente. Acho que eu lembrei todo mundo, não? Só queria aproveitar as duas pessoas que já fizeram levantaram a mão anteriormente, o Carlos e a Valesca, para terem as perguntas respondidas primeiro. Podemos avançar com as perguntas? Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo. Eu gostaria de parabenizar todos os organizadores do evento e os palestrantes. O conteúdo é realmente muito interessante e sanou muitas dúvidas. Queria agradecer o convite de estar aqui, né? Que foi o convite da professora Carla Molento. Realmente fez a minha sexta-feira ser muito mais significativa. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu gostaria de endereçar a dois dos palestrantes, a professora Carla Molento e ao professor Vicente. Eu queria saber qual é a definição de ciência no âmbito jurídico e no âmbito veterinário. Eu já te anteciparia que no âmbito jurídico não existe uma definição. Essa é uma definição científica biológica, né? E tanto que eu tenho frisado bastante que não existe ponto de vista jurídico, um princípio da ciência ou uma norma jurídica da ciência, porque é um fato biológico e é valorado pelo direito, né? Nós não somos no direito insensíveis à questão da ciência. Eu quero dizer assim, a ciência, ou talvez num plano mais amplo, a consciência animal é o fundamento de fato do direito animal e especialmente da regra da proibição da crueldade, né? Porque a gente sempre pergunta, por que a Constituição elegeu os animais e não elegeu as plantas ou outro organismo vivo, né? A eleição dos animais foi feita exatamente pela ciência, pela consciência animal, né? Então, é um fundamento de fato, né, cientificamente comprovado e que dá base, pela valoração que se faz, às instituições jurídicas. O direito animal ele existe, né, exatamente em função do reconhecimento da ciência. Mas o conceito da ciência não é do direito, é da biologia, é da ciência. Por isso que eu passo a bola para a professora Carla. Obrigada pela pergunta, Carlos. Muito bom ter você conosco, que bom que você veio. E assim, tem uma forma talvez a mais útil, a mais simples de pensar em ciência, que é a capacidade de ter sentimentos e que numa situação em que esses sentimentos importam para quem sente, né? Do ponto de vista, assim, para uma conversa bem fácil, ter ciência significa ter alguém dentro da casinha. Tem alguém ali. Aquele organismo é um indivíduo para quem a sua situação importa, do ponto de vista dele mesmo. Ele tem um ponto de vista sobre a sua vida, sobre as suas condições, sobre o que prefere e sobre o que não quer ter para si, né? Então, nesse sentido, a ciência, ela não deixa de ser um sinônimo de consciência. Então, sem ciência é um sinônimo de uma consciência primária, né? Por que esse termo vem e ganha força? Porque, às vezes, quando se fala em consciência, e a definição de consciência é muito mais complexa e tem escolas de definição,
né? E algumas escolas exigem que, para um ser consciente, ele tenha diferentes níveis de compreensão da sua situação. Os pensamentos de uma hierarquia, digamos assim, mais complexa. Por exemplo, nós, seres humanos, nós conseguimos pensar o que nós pensamos. Nós conseguimos pensar sobre os nossos pensamentos. Então, esse é um grau de abstração bastante complexo, e que não é exigido para que a gente precise proteger alguém de sofrimento, porque o sofrimento não depende desse grau de abstração, né? Então, embora um animal não vá sofrer, por exemplo, porque ele tem uma prova de matemática amanhã, quando o animal sofre porque ele entra num caminhão e ele não sabe para onde ele está sendo levado, esse sofrimento tem a mesma intensidade. Pode ter a mesma intensidade, pode ser maior, dependendo das situações que nós comparemos, mas o fato biológico é que, para sofrer e buscar proteção de sofrimento, e buscar prazer, buscar sentimentos positivos, não é necessária uma complexidade cognitiva. Então, por isso que vem o termo de senciência. Se um organismo é capaz de se entender como um organismo e tem uma perspectiva da sua vida, ele é um organismo senciente. Tá? E essa pergunta é uma das perguntas, na minha opinião, mais interessantes da ciência atual. Quem são os animais sencientes? Não há dúvida, por exemplo, que animais vertebrados sejam sencientes. Isso ninguém hoje pode alegar sem estar se colocando numa posição de desconhecimento da biologia, né? Então, porque os animais vertebrados têm vértebras, têm crânio que protege o cérebro, que é sede de uma série de sentimentos. Então, todos os animais vertebrados, eu estou falando, né, de mamíferos como nós, até peixes, passando por aves, répteis, anfíbios. Então, todos esses animais são sencientes, né? Mas quando a gente começa a falar dos invertebrados, essa pergunta científica fica interessantíssima, e tem um relatório recente que eu queria recomendar a todos que se interessam por esse assunto, que é um relatório do pesquisador Jonathan Birch, que foi publicado agora em julho, né? Que é um relatório sobre o estado atual do conhecimento sobre a senciência em animais invertebrados, né? Então, aqueles onde tem uma certa necessidade de avanço no conhecimento, né? Inclusive, eles têm um passo a passo para que a gente possa, a partir das evidências científicas, que são de várias ordens, tem evidências científicas comportamentais, tem evidências científicas neurológicas, tem evidências científicas farmacológicas e tem evidências científicas evolutivas. Essas são as principais 4 categorias das evidências científicas que estão abordadas para cada espécie, para tentar entender se aquela espécie ela é constituída de indivíduos sencientes ou não. Tá, Carlos? Então, esse é um assunto fascinante, eu não quero continuar falando para não monopolizar o tema, mas se você tiver interesse, me fale, eu te mando esse relatório, é riquíssimo. Ele faz uma revisão de como é o processo científico de reconhecimento da senciência. Em linhas gerais, hoje, reconhecidamente sencientes, todos os vertebrados, cefalópodes e crustáceos. Né? Que são dois grupos taxonômicos de invertebrados, aí que vão incluir, por exemplo, o polvo, e o crustáceo inclui lagosta, caranguejo, camarão. E a gente começa a ter no mundo real, talvez legislativo, e de condutas, desafios crescentes. Porque como nós vamos proteger camarões? Se a gente já tem dificuldade de proteger porco, a gente tem dificuldade de proteger galinha, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa, talvez, olhar com um pouco mais de paz isso e deixar a ciência mostrar o que ela tem para mostrar, porque é melhor a gente dizer, nossa, eles são sencientes, agora o que a gente vai fazer? A gente não sabe o que fazer, né? Como sociedade. Acho que individualmente aqui nessa sala muitas pessoas sabem o que fazer, mas como sociedade a gente não sabe muito como fazer, mas é importante que a gente permita esse paradoxo, porque senão a gente simplesmente nega fatos biológicos, e isso é muito frustrante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão do animal como sujeito, não passa uma legislação federal, animal não é coisa,
Mas como que pode? Alguém tem dúvida que um animal não é uma coisa? Né? Então, tentar aproximar, tentar permitir o conhecimento científico, né? Sem bloquear, porque a gente acha que vai ser difícil. Né? Essas questões são difíceis, mas o estudo da ciência é lindo. Só me permita dois complementos. Pelos esclarecimentos que a professora Carla fez a respeito do conceito de ciência, me parece, de certa forma, equivocadas as legislações europeias, com a França e Portugal, que passaram a definir os animais como seres dotados de sensibilidade. Me corrija, Monique, se a tradução é essa. Peraí, sem ser dotado de sensibilidade, me parece que um protozoário você tem sensibilidade a componentes químicos do ambiente, etc. Ser senciente é muito mais do que você ser apenas um ser vivo dotado de sensibilidade. Tá? Então, esse é o primeiro dado. E o segundo dado é lembrar, isso é bem importante no campo do direito, e aí o direito animal conversa bem com o direito ambiental, que é o princípio da precaução. A pergunta que o direito vai devolver para a ciência é saber, existe prova científica que quinidários ou equinodermos, estrela do mar, não seja senciente? Há prova científica no sentido de que podemos afirmar categoricamente, cientificamente, que outros invertebrados não são sencientes? Se não tem prova científica, o princípio da precaução vai dizer protege-se como se fosse senciente. Até que não se tenha mais dúvida de que aquele animal é destituído completamente de qualquer tipo de estado consciencial. O princípio da precaução é muito bem centrado, é muito bem construído, até na jurisprudência da nossa Suprema Corte, né? E cada vez mais a gente tem que utilizar ele também para realizar aquilo que a gente chama de princípio da universalidade no direito animal. A Constituição, quando ela proíbe a crueldade contra animais, ela não diz quais são especificamente as espécies. Né? Tem que ser um animal que seja impactável pela crueldade, mas ela não discrimina quais são as espécies, nem poderia fazê-lo. Né? Então, o princípio da precaução ele ajuda a realizar a universalidade da proteção dos animais, especialmente pela regra da proibição da crueldade. Riquíssima a tua pergunta, né? Dava para ficar o resto. Afinal de contas, é o tema central do seminário. Obrigado, pessoal, pela pergunta. Inclusive, a gente tem um totem que está ali fora, que fala justamente sobre isso. A gente está pedindo que todos assinem uma petição para pressionar a legislação a instituir oficialmente o Dia Nacional da Ciência Animal, que, coincidentemente, estamos escolhendo como 7 de julho, por conta da Declaração de Cambridge. Então, antes de ir embora, passem no totem, escaneiem o QR Code, ajuda a gente assinando e divulgando a petição. Obrigado. Agora eu vou ler uma pergunta do online, pessoal que está participando bastante. Uma das dificuldades do cultivo de carne fetal bovina em um laboratório é a utilização do soro fetal bovino nos meios de cultivo, obtido de fetos de vacas. A senhora vê uma solução para este problema a curto prazo? Creio que tenha sido para a professora Carla. Claro, sim, vejo. Eu tenho uma tendência a ser otimista, né? Esse é um desafio, tá? Porque, pensem, quando a gente começou a aprender a produzir células, fazer com que as células se multiplicassem fora do organismo animal, a gente quebrou um paradigma, né? Essas células, elas vivem, se multiplicam dentro do nosso organismo. Para que elas façam isso fora, nós temos que dar condições similares às condições que elas têm dentro do organismo. Ou seja, as células têm que sobreviver como se elas estivessem dentro do organismo. Então, historicamente, o mais fácil para se fazer isso foi usar o mesmo líquido que alimenta essas células dentro do organismo quando elas estão fora do organismo, né? Então, esse líquido, qual é o líquido que alimenta as nossas células? É o sangue, né? É o nosso sangue. Então, no início, isso foi feito na biomedicina para fins de tratamento de ser humano, principalmente com o cultivo de células da pele, para se produzir enxertos humanos, né?
foi usado com muita abundância soro fetal bovino, porque o soro é uma parte do sangue, né? E ele traz todos os sinalizadores, né, para que a célula possa continuar sendo uma célula, como se ela estivesse dentro do organismo. Esse é um dos grandes desafios da biotecnologia para a produção de carne celular. Obviamente que, para se fazer carne celular, nós precisamos que todos os insumos, sem exceção, sejam de origem vegetal. Senão não faz sentido, né? Nós vamos ter que continuar produzindo animal para produzir algo que vai alimentar a célula. Então, isso não faz sentido. Então, as pesquisas, e a gente tem hoje uma IC trabalhando com isso, comparando meios de cultivo, né, para tentar chegar no meio de cultivo completamente livre de produtos de origem animal. Eles estão trabalhando com diminuições do percentual desse ingrediente de origem animal, né? Há algumas startups no mundo que dizem que já cultivam células com meios de cultivo sem soro fetal bovino. O problema, gente, quando qualquer inovação está sendo estudada principalmente pela iniciativa privada, por startups, que é o caso da carne celular, é que o objetivo principal da startup é produzir para vender, não publica. O conhecimento científico que é produzido dentro da universidade vira artigo científico. O conhecimento científico que é produzido dentro das startups, elas estão sendo muito ativas, e aqui não vai nenhuma crítica, é uma característica, né, do trabalho deles, cujo objetivo é patentear, vender e ganhar dinheiro. Por isso que nós precisamos de incentivo à pesquisa sobre carne celular nas instituições públicas, porque quando uma startup fala assim, nós já temos um meio de cultivo que funciona, qual é? Eles não vão publicar, né? Então, assim, eu não sei quantas dessas afirmações a gente conseguiria averiguar, a gente só pode acreditar, né? Mas o fato é que essa questão, a pessoa que perguntou não está aqui, né? Eu gosto de olhar para quem perguntou, mas sinta-se então olhado. João Almeida, obrigada pela sua pergunta, ela é super importante e ela é um dos maiores desafios, tá? Os estudos estão prosseguindo nesse sentido. Eu tenho convicção que a gente vai conseguir fazer, sabe por quê? Quando a gente investiu em pesquisa, a gente pisou na Lua. Imaginem falar para uma pessoa no século XIX que o ser humano ia pisar na Lua. Iam chamar no mínimo de louco, né? O fato é que a nossa capacidade, o ser humano é uma espécie que pode ser maravilhosa, né? Nossa capacidade de produção de conhecimento e solução de problemas eu acho que quase que infinita. Então, sim, se houver investimento, nós teremos, e eu acho que não várias opções, porque, na verdade, são cerca de 1.800 proteínas contidas nesse pool, que é o soro fetal bovino, tá? Então, não tem um substituto. Nós teremos que produzir vários substitutos para fazer uma composição que nos permita eliminar o uso do soro fetal bovino. Esse é um gargalo. O outro gargalo da biotecnologia da produção da carne é o escalonamento. A gente já sabe produzir cultivo celular em quantidades pequenas, mas o que a gente precisa são bioreatores de toneladas, porque nós queremos vender, entrar na cadeia global da carne, né? E também isso nós vamos conseguir. Deixa eu aproveitar e complementar. Aproveitando que eu estou trabalhando na área, né? Eu conheço um pouco mais de como as startups estão funcionando. E também aproveitando, tem um relatório do GFI, que eles fazem justamente uma comparação de preço, de valor, de como seria o uso de ingredientes sem origem animal e como com o soro fetal bovino. Então, eles têm esse comparativo, mas, infelizmente, mesmo com ingredientes sem origem animal, ainda é muito caro. Tá? Então, um dos principais problemas ainda hoje em dia é a questão de que ainda é muito caro e não é tão eficiente. Então, esse que é o problema. Então, por isso que algumas startups, por mais que já existam possibilidades, elas ainda não utilizam a alternativa, talvez não 100%, porque não é tão eficiente. Então, hoje em dia, a corrida é justamente para colocar no mercado rápido. E para que isso seja conquistado, né, para que eles consigam colocar, né, mapear,
eles precisam que seja produzida biomassa, né, o mais rápido possível. E para isso que ainda é utilizado em algumas startups. E sim, já existe não poucas startups, já existem bastante startups trabalhando com outras alternativas, senão soro fetal bovino. Uma delas até que eu destaco aqui é a Ale Farms, que é essa que fez a parceria aqui com a BRF. Então, eles não utilizam nenhum ingrediente de origem animal. E outra questão é que não somente o soro fetal bovino, o soro fetal bovino em si, ele tem 3 ingredientes, se eu não me engano, que são principais ali, que eles precisam tentar uma alternativa. Digamos assim, a bioquímica, né? São 3 ingredientes que eles precisam transformar. Mas não somente o soro fetal bovino, mas tem outros ingredientes dentro do meio de cultura que também são de origem animal. Então, tudo isso precisa ser transformado. Não somente as startups que trabalham com o produto final, né? Então, que trabalham, assim, por exemplo, com o nugget de frango. Eles trazem aí algum tipo de substituto, mas também, hoje em dia, existem startups trabalhando somente com o ingrediente em si. Então, por exemplo, elas vão trabalhar somente com alternativa ao soro fetal bovino. Então, por exemplo, existem hoje em dia startups que trabalham com engenharia genética, trabalham com um outro tipo de alternativa chamada fermentação de precisão, que é, por exemplo, como é feita a nossa insulina, né, hoje em dia, que você transforma micro-organismos, né, leveduras e bactérias, geneticamente você pega a cepa que você precisa, né, para transformar ali, e transforma esses micro-organismos para que eles façam ali o subproduto, no caso, por exemplo, a insulina, que transformem isso e produzam a insulina. Então, para produzir ali o soro, né, para produzir o que eles precisam, né, o fator de crescimento. Então, tem startups que trabalham somente com isso. E tem umas startups que são fenomenais, que hoje em dia trabalham até mesmo com engenharia genética de plantas. Então, para que as plantas produzam o fator de crescimento. Então, hoje em dia tem, assim, uma revolução mesmo, tá? Então, tem muita coisa acontecendo, muita novidade no mercado. Oi, gente, boa noite. Vou aproveitar que o microfone está aberto aí nesse momento de conversa com o público e agradecer esse espaço de conversa com o público, não é sempre que nós temos essa oportunidade de troca, interação, e aproveitar o questionamento que a professora Carla fez ao professor Vicente, que me nomeou enquanto sua resposta, né, para trabalhar justamente um contraponto com essa ideia do animal como pessoa no direito. Eu acho importante, especialmente porque eu não tenho o mesmo espaço de fala e legitimidade do professor Vicente dentro desses espaços acadêmicos, né? Mas uma teoria bastante potente também para fins de interpretação do ordenamento jurídico. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é prestigiar a fala do professor Vicente e dizer que eu concordo com ele que nós temos essa necessidade de maximizar, né, a interpretação aí da construção da nossa dogmática e do nosso ordenamento jurídico a partir da hermenêutica, utilizando as fontes normativas que nós temos, né, nós não estamos inventando nada de filosofia ou de perspectiva ética, e prestigiar também a obra do professor Vicente, especialmente, e eu gosto muito de fazer isso, né, nas passagens, nas palavras dele, em que ele fala lá na página 204, obrigada, Yuri, por ceder o teu exemplar aqui para mim, que ele está falando que nós precisamos, enquanto dogmática, né, construção de teoria dogmática, construir uma teoria com base nas fontes, interpretar as fontes normativas que temos. Então, a nossa interpretação é conforme ao direito, conforme às fontes normativas, mas não quer dizer que seja uma interpretação conformista, né? E, na sequência, ele diz o seguinte, e aí eu peço muito rapidamente, né, a licença para ler, na página 204. A interpretação será conformista se não conseguir enxergar todas as potencialidades que o sistema jurídico oferece. E é aqui que eu entro, né, dizendo que nós já temos a possibilidade de considerar o animal como pessoa para o direito, com as fontes normativas que nós temos, né, em várias perspectivas, agora em conjunto de argumentos. O primeiro deles é justamente considerar que não existe capacidade jurídica sem personalidade jurídica. Né? Personalidade jurídica, por conceito, por definição, é justamente essa aptidão de titularizar direitos. Então, é impossível você ter direitos se você não tiver personalidade jurídica.
E aí é a nossa distinção, aí a nossa divergência conceitual, na verdade, entre o professor Vicente e eu. E a Constituição, e aí o professor Vicente está de acordo nesse sentido, né, confere direitos subjetivos aos animais. Então, nesse sentido, começa aí a nossa distinção, a nossa divergência em relação à consequência. Para mim, a partir da Constituição, o animal é pessoa, e aqui o princípio da universalidade estabelece. Todos os animais sencientes que podem ser vítimas de crueldade são titulares de direitos subjetivos a não sofrerem crueldade. Para além disso, a própria Constituição, e aí isso é muito repetido por animalistas, diz que a Constituição fomentaria ou criaria uma certa distinção em relação aos animais por fomentar a atividade agropecuária. Só que isso não é necessariamente a melhor interpretação do artigo 23, inciso 8º da Constituição, porque, como a gente está vendo aqui, né, a atividade agropecuária não precisa se dar pelo meio da exploração animal. Né? A gente pode criar formas de produzir alimentos, inclusive o fomento da produção de alimentos que está lá como determinação para o poder público, né? Por outras maneiras. Então, não necessariamente eu preciso submeter o animal à crueldade e estabelecer que ele tem que morrer para a produção de alimentos, e aí a gente tem uma possibilidade de harmonizar a interpretação constitucional para considerar que o animal, todo e qualquer animal senciente, é pessoa. E, por fim, né, e aí a minha disputa com civilistas é justamente dizer, e aqui também estamos de acordo, não se faz uma interpretação do Código Civil da Constituição pelo Código Civil, mas inverso. A Constituição determina como nós devemos interpretar a legislação infraconstitucional, e a minha interpretação do artigo 1º do Código Civil, em que a gente toma, o legislador toma a causa, ou seja, o suporte fático, os entes que o legislador escolheu para, no mundo dos fatos, tornar a pessoa pela incidência do artigo 1º e do artigo 2º do Código Civil, são todas as pessoas. E a gente sabe que, biologicamente, o animal tem personalidade natural. Então, ele compõe, junto conosco, o suporte fático do artigo 1º, da mesma forma que ele não está lá, assim como nós, semoventes, né? Não estamos lá no artigo 82. Né? Nós também nos mexemos por conta própria e não somos bens. Por quê? Porque somos pessoas. E os animais da mesma forma. Então, era só nesse sentido que eu queria trazer esse contraponto, né? E dizer que, para não sermos conformistas, né, eu acredito que temos um potencial aí já de extrair essa máxima do nosso ordenamento jurídico vigente. É isso, gente. Obrigada. E amanhã, no painel da manhã, o primeiro painel da manhã, nós vamos, eu vou tratar da teoria das capacidades jurídicas dos animais, que trata exatamente desse assunto. E isso a Valesca já sabe, ao escrever esse livro especificamente, elaborar essa teoria, para tentar, de alguma maneira, catalogar os direitos para os animais não humanos, eu escrevi sempre pensando, na verdade, no público conservador, naquele público dos civilistas, daqueles professores das áreas que nem sabiam que o direito animal existe, que para eles animal é coisa, né? Então eu preferi formular uma teoria que nesse momento seja um pouco mais conservadora, assim, mas que garanta, e esse é o meu grande propósito, poder afirmar a universalidade dos animais como sujeitos de direitos. E isso é o grande... E assusta, né, Valesca, você chegar para o civilista e dizer, não, os animais são pessoas. Assusta muito mais. Né? Então, como é um momento de você começar a permear os outros campos, de falar e começar a convencer esses públicos tradicionais que não estão nem um pouco satisfeitos ou preparados para ouvir as nossas razões animalistas, né? Eu preferi dar essa tônica um pouco mais, com argumentos um pouco mais conservadores, e nesse sentido, mas que nos possibilitem um passo realmente importante no sentido de reconhecer que animais não são coisas no Brasil, que nós já temos fontes normativas suficientes para afirmar que, inclusive, os animais submetidos à exploração pecuária são sujeitos de direitos e que nós temos condições de defender esses direitos perante o Poder Judiciário. É somente essa esclarecimento. Mas amanhã a gente volta, daí com mais profundidade, e eu vou poder expor com isso com mais vagar. Bom, pessoal, eu sei que o assunto está maravilhoso,
mas a gente já tem um adiantado de hora. Então, eu queria convidar a todos vocês, primeiro, agradecer uma salva de palmas aqui os nossos palestrantes de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Convidá-los para que amanhã estejamos aqui um pouquinho antes das 9, para a gente tentar começar às 9 horas, né? Porque a gente tem um dia longo, um dia com muito conteúdo, que com certeza muitas outras dúvidas vão ser suscitadas e nós gostaríamos que todos vocês estivessem aqui e participassem conosco. Sejam as pessoas que estão presencialmente, sejam as pessoas que estão online. Convidar para os que estão presencialmente aproveitarem a feira vegana, que vai estar disponível durante todo o dia aqui, com itens de alimentação, inclusive para vocês poderem almoçar aqui, e aí aproveitarem as perguntas e os diálogos que não forem feitos, não foram feitos hoje, sejam feitos amanhã. Então, junta o pessoal, faz uma roda de conversa, troca informação, que com certeza o almoço, o café vai ser muito mais produtivo do que a gente possa imaginar, tá bom? Então, a gente deseja que vocês todos possam ter um bom descanso e amanhã aguardamos todos aqui conosco novamente. Muito obrigada.